Chegamos agora no quinto e último tópico da nossa lição, a ressurreição e a vida eterna. Irmão Madiel, que duas promessas intimamente relacionadas são dadas àqueles que seguem a Cristo e como isso traz esperança a todo pecador? A quinta-feira, falando sobre esse assunto, nós tivemos no mesmo texto mais uma parte falando sobre o pão. O verso 40 fala: é a vontade daquele que me enviou, que todo que crê no Filho, creia nele e tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mas também diz que eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas eu ressuscite nos últimos dias. Em geral, Jesus estava dizendo o seguinte: se vocês me aceitam como o pão que desce do céu, vocês terão nesta vida a garantia de sustento espiritual. Não haverá necessidade de vocês buscarem um alimento espiritual em outra qualquer coisa, porque eu sou o pão que fará com que vocês não precisem de mais nada. E mesmo que morram, receberá a vida eterna e a ressurreição. Isso deixa muito claro que o Senhor tem provisão para nós nesta vida e tem uma provisão eterna para nós, uma recompensa eterna para aqueles que o aceitam agora. Então, aceitar a Cristo, viver para Cristo, se alimentar de Cristo, de sua palavra, é garantia de vida nesta terra, de prosperidade espiritual, de paz mesmo em meio a muitas dificuldades, e se passarmos pela morte, promessa de ressurreição. Então, é muita vantagem, é só bênção, né? Mas isso exige de nós e todas as pessoas uma escolha, um aceitar a Cristo, né? Então, as duas promessas intimamente relacionadas a essa, um sustento para a vida espiritual aqui e uma garantia de vida eterna, ressurreição. Exato. Então nós temos essa promessa maravilhosa da parte de Deus para todos nós, né? Um trechinho da nota diz assim: se der um único passo que seja em arrependimento, ele se apressará para envolvê-lo com seus braços de infinito amor. Seu ouvido está atento ao clamor da alma arrependida. Então, se nós nos lançarmos a isso, nós temos essa certeza, essa garantia da parte de Deus, né? E que resulta nisso que o irmão Madiel acabou de mencionar. Algo que já desfrutamos nessa vida e que tem a sua continuidade por toda a vida eterna. E que ainda assim, se nossa vida for interrompida pela morte, nós temos a certeza da ressurreição, que Deus há de levantar todos os seus por ocasião aí da sua vinda. Enfim, promessas maravilhosas da parte de Deus para todos nós, e isso é segurança para todos, né? Somos pecadores, somos pessoas que completamente carentes de Deus, e Deus então nos traz essa promessa maravilhosa para todos. Vamos à pergunta B. O que os judeus incrédulos murmuraram e que promessa Jesus repetiu àqueles que creram nele? Fazia parte da natureza dos judeus negar e questionar tudo que envolvia Cristo. Então, a gente vai ver aqui, viu durante toda a lição, praticamente uma repetição de Jesus tentando mostrar a explicação espiritual do pão e eles negando. E nessa pergunta, então, o texto volta mais ou menos a falar. Eles utilizam aqui, Jesus utiliza o passado, dizendo: olha, lá no passado, os pais de vocês, a nação que gerou a nação que vocês são agora, comeram o pão que desceu do céu, que era o maná. E eu sou esse pão agora. Então, Jesus estava novamente se comparando com aquele pão que alimentou por 40 anos o povo. E o povo reclamava, né, naquela época. Então, e aqui Jesus estava dizendo: eu sou esse pão, eu também estou aqui para alimentar, não fisicamente. É o menos importante, o mais importante é o espiritual. É o que alimenta a alma, que dá certeza, esperança. Eu sou isso. Então Jesus deixava muito claro, e sempre havia
aqueles que questionavam. Mas como a pergunta fala, que promessa repetiu para aqueles que creem nele, para quem crê, era o suficiente, e é, Sim, né? sim, exatamente. Então, aquele que crê tem essa certeza, essa garantia. Jesus é suficiente para tudo. E amém por isso, né? Irmão Madiel, assim nós estamos fechando essa lição. Que apelo o irmão gostaria de dirigir a todos os nossos irmãos, em vista do que estivemos considerando nessa lição? A Bíblia fala que... A Bíblia relata duas multiplicações de pães, em 2 milagres extraordinários, um dos mais conhecidos, né? Eu acredito que a ressurreição de Lázaro e o da alimentação, esses dois são os mais conhecidos aí. E Jesus realizou isso, mudou a vida das pessoas naquele momento, supriu as necessidades locais e imediatas com essa multiplicação. Mas ainda hoje ele faz. A multiplicação de pães, ela continua. E agora estamos fazendo isso. O fato de termos esse meio de comunicação, onde a gente consegue pegar a palavra de Deus e levar através da tecnologia até as pessoas, é uma maneira de multiplicar. O pão que desceu do céu lá no maná, através do maná, e saciou a fome do povo de Israel, o pão que desceu do céu e saciou a fome das pessoas espiritualmente daquela época, tem se derramado hoje também. Então, o apelo que eu faço é que venhamos aproveitar cada dia, porque esse milagre continua a se fazer. E a palavra de Deus, as lições, as meditações, tudo aquilo que a gente recebe que vem de Deus, é o pão do céu sendo distribuído de maneira grandiosa. Esses milagres continuam caindo hoje e nós precisamos aproveitar para que tenhamos a garantia, né, de uma das perguntas de nossa lição, de um sustento, de uma provisão para essa vida e uma garantia da ressurreição que ocorrerá até mesmo aqueles que perderem sua vida aqui, está garantindo. Desde que sirvam a Deus, utilizem essa provisão do céu de alimento espiritual e coloquem Cristo como o pão da vida, uma prioridade de sua vida pessoal. Então, o meu apelo é que a cada dia possamos valorizar. As lições elas vêm com um objetivo. É como se Deus estivesse observando a nossa maior necessidade e envia. Você precisa disso agora. E aí a gente tem que pegar e viver. Assim, nós iremos aproveitar de fato esse milagre maravilhoso que até hoje continua a cair, né? E está à nossa disposição. Amém. Muito obrigado, irmão Madiel. Vamos agradecer a Deus agora pelo estudo que acabamos de realizar. Irmão Madiel estará nos apresentando diante de Deus, então, nesta prece. Querido bondoso Pai Celestial, em nome de Jesus, muito te agradecemos pela grande oportunidade que temos de, através deste canal, conectados com Deus, desta grande ferramenta da tecnologia, podemos mais uma vez, através de Tua Palavra, fazer a distribuição da mesma, assim como fizeste multiplicar na mão dos Teus discípulos, através dos milagres daquele momento que estudamos agora, também podes e estás a fazer através da Palavra, que se multiplica, que alcança pessoas em todo o mundo através desse programa. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder participar neste momento. Agradeço a Ti por nos falar tão claramente através dessas lições e que elas possam, de fato, ser encontradas em nossa vida prática e possa ser, de fato, uma bênção não só para a gente, mas para todas as pessoas que entremos em contato. Venha nos ajudar a viver isso que está nos ensinando, porque só assim valerá a pena termos ouvido, estudado e recebido de Ti esta bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém.